Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje nós vamos falar aqui na nossa devocional sobre o segundo mandamento, que está aqui em Êxodo, capítulo 20, versículos 4, 5 e 6, que dizem assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, o segundo mandamento é o mandamento onde o Senhor vai falar da forma como ele deve ser adorado. Ele vai impor algumas restrições. No primeiro mandamento, ele deixou muito claro que só ele é Deus, né? E só ele deve ser adorado, que o povo não deveria ter outros deuses diante dele, que somente ele deveria ser de fato o objeto de culto e de adoração do coração daquele povo. Agora então ele trata da perspectiva do culto, né? E quando eu falo culto aqui, nós estamos pensando naquele culto litúrgico, aquele culto formal, né? Porque ele vai falar aqui de não se construir imagens e não se fazer imagens, né? Que são esses instrumentos desse culto. Por que ele está falando isso? Primeiramente, a gente tem que entender o contexto. O povo está saindo do Egito, essa geração especificamente aqui, nasceu lá, cresceu lá, né? Toda a vida desse povo se passou lá, e o Egito tinha uma cultura religiosa extremamente idólatra, né? E a idolatria, ela apela muito para os sentidos, né? Para aquilo que você vê e para aquilo que você toca, né? Você acaba construindo a sua relação, né, de espiritualidade, de religiosidade, de adoração, muito dependente da questão dos sentidos. Então Deus está lidando com um povo que, além da própria inclinação natural do coração corrompido, é um povo que vem de um tempo, né, longo, de uma experiência, de um discipulado, de uma convivência com esse tipo de prática religiosa, que é muito voltada para a idolatria. Então, o que Deus está dizendo para esse povo aqui? Deus está se colocando contra a arte? Não. Ele não está se colocando contra a arte. A questão aqui não é uma resistência à arte. Até porque um pouco mais à frente, se você for ler a escritura no capítulo 37 de Êxodo, você vai ver que quando a Arca da Aliança foi construída, isso você vai encontrar no capítulo 37 de Êxodo. A partir do versículo 6, você vai ver a menção de como que o propiciatório foi feito, né? O propiciatório é como se fosse a tampa da Arca da Aliança, ficava por cima. E ali foram colocados 2 querubins com as asas estendidas. As asas se tocavam assim por cima, a tampa aqui, as asas faziam assim. Então, né, não dá para a gente dizer que o problema de Deus era com a arte, era com a escultura, não. Porque o próprio propiciatório tinha ali a imagem de 2 querubins. Também nós não podemos falar que a grande preocupação de Deus era com a existência de uma imagem dele, de qualquer tipo de imagem que apontasse para ele. Por que não podemos falar isso? Porque o próprio Deus na criação nos criou os seres humanos, o homem e a mulher, o macho e a fêmea, a sua imagem, conforme a sua semelhança. É o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, a questão não é necessariamente essa. A questão aqui são construções de imagem, né? Quer seja de madeira, de gesso, né? de argila, de pedras, de ouro, seja lá do que for, de prata, de bronze, seja lá de qualquer material. Mas o que se tem aqui como objeto dessa proibição é a construção da imagem para servir de referência na adoração, no culto, como um instrumento que pudesse vincular a pessoa naquele momento de adoração, como se aquilo fosse uma espécie de potencialização, de maximização da adoração, da aproximação do indivíduo a Deus. É a criação de qualquer tipo de muleta, de auxílio, né,
E aqui especificamente Deus está fazendo menção aos ídolos. E qual que é o grande absurdo da idolatria, irmãos? Primeiro é que quando você se apega a isso, você está reduzindo o nosso Deus, que é o Altíssimo, o incomparável, você está reduzindo, né, a essas coisas materiais, né, que são absolutamente inferiores à grandeza dele. Então isso já é uma ofensa a ele. Segundo, que a gente acaba desprezando o papel da criação, né, o propósito da criação do ser humano na criação em geral. Aquilo que Deus tinha em mente lá atrás no relato da criação como propósito da nossa existência inseridos na criação em geral. Porque se algo deve existir no âmbito da criação em geral, para de alguma forma refletir quem Deus é, servir de uma espécie de imagem dele aqui, esse algo somos nós. Não é um algo, é alguém. Não é uma coisa, é uma pessoa. E é o ser humano. Então a idolatria também faz com que o idólatra ele acabe, né, sem perceber, cometendo essa loucura de colocar uma coisa inanimada para cumprir na criação o papel que é dele enquanto ser humano. Isso é uma loucura, é uma insensatez. Porque se algo na criação deve apontar para Deus, esse algo é aquele que Deus fez, né? Que é o ser humano, que foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. A idolatria também ela se apresenta como algo absolutamente contrário ao propósito de Deus, porque ela se apresenta como um veículo, como um instrumento de culto que apela aos sentidos. Né? Você se torna dependente, você precisa ver, você precisa tocar. E é justamente isso que a gente vai ver em Êxodo, um pouco mais à frente, quando Moisés sobe ao monte, se demora, e aí o povo que está aguardando o retorno dele cansa de esperar e pede a Arão, pressiona Arão para que Arão então faça alguns deuses para aquele povo, que aquele povo precisa enxergar, precisa tocar, precisa pegar, precisa ver. Então a idolatria nós poderíamos falar mais algumas coisas, mas eu acho que só essas coisas que eu já mencionei aqui são suficientes para nos mostrar o quanto que ela está fora do propósito de Deus, e o texto é muito claro quando o Senhor a recrimina e a rejeita e a reprova. Mas o que subjaz então desse texto? Qual que é a grande importância desse texto? O que nós podemos tirar de princípio aqui? Além disso que já falamos sobre a idolatria. É que o que está ficando nesse texto é o princípio de que Deus deve ser adorado do jeito que Ele quer. E como é que a gente sabe o jeito que Deus quer ser adorado? É olhando para a palavra dele, é da forma como Ele revelou. E quando eu chego nesse ponto, irmãos, eu preciso ser honesto para entender algumas coisas. Que eu tenho dois perigos. O primeiro perigo é aquele perigo da negligência, que é quando eu começo a pensar que para Deus o que importa é a minha intenção, é a minha boa vontade, e não as coisas que eu faço, e não os atos mesmo. Então eu posso fazer tudo de qualquer forma que está tudo certo. Por isso que em algumas igrejas por aí as coisas estão um pouco bagunçadas, né? Você chega num culto, você não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Porque para aquelas pessoas o que importa é a boa intenção, né? E aí a criatividade acaba não tendo limites, né? Basta a gente olhar também até esse momento agora de pandemia, que a gente vê algumas coisas estranhas acontecendo aí. Então esse é um erro, né? Um erro da negligência, de negligenciarmos esse princípio de que a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus falando por meio da sua palavra, é quem vai nos orientar, né? Que vai nos mostrar como que ele deve ser adorado. Mas tem um outro erro também, que é o erro do excesso de zelo. Aí você pode estar estranhando isso, né? Pensando, mas Flávio, como que zelo pode ser um erro? Pode.
Porque da mesma forma como você tem aqueles que negligenciam, que acham que tudo pode, né? Que eu posso no culto fazer uma série de coisas, que o que importa é a minha boa intenção, é meu desejo de adorar a Deus. Você tem um outro lado, que até com medo de cair nesse erro da negligência, né? Acabam sendo muito cheios de zelo, né? E nesse excesso de zelo, eles começam a reprimir e a se recusar a permitir coisas que a Escritura até permite, mas que eles, em função do excesso de zelo deles, né, de um posicionamento de se julgar extremamente zelosos, dedicados, né, fiéis, né, e muitas vezes isso é apenas uma manifestação do temperamento, da cultura deles, da herança religiosa deles, né, do gosto pessoal deles. Acaba não sendo muita coisa além assim disso, mas em função disso, em nome desse zelo, dessa pureza, dessa fidelidade, eles acabam também não sendo fiéis à Escritura, irmãos, porque ser fiel à Escritura é dizer apenas e tão somente e exclusivamente o que a Escritura diz. Quando eu digo menos do que ela diz, ou quando eu digo mais do que ela diz, eu estou cometendo um erro. E nisso não importa se eu tenho boa intenção aqui, mas pouco conhecimento, ou se eu tenho muito zelo aqui, né, e muita força de vontade de ser fiel. Se eu estou errado aqui, eu estou igualmente, né, como esse aqui que está errado também, porque o certo é aqui, ó, é onde a palavra diz. Só esse lugar é o lugar certo, que é aquele lugar exato que a palavra diz. Quando eu estou do lado de cá, do primeiro exemplo que eu dei, dos negligentes, ou quando eu estou do outro lado, daqueles que são cheios de zelo ao ponto de acrescentar ensinamentos, de dizer que coisas não podem quando coisas podem pela Escritura, né? De restringir uma série de coisas quando a Escritura não restringe, mas sob o argumento de que não, mas é melhor a gente pecar pelo excesso de zelo do que pela negligência. Não, irmãos, o melhor é não pecar de jeito nenhum. Esse é o nosso alvo, é não pecar de jeito nenhum. Não tem virtude nenhuma no excesso de zelo que nos leva ao pecado. O que tem é só arrogância e vaidade e prepotência. Nós fomos chamados para adorar o Senhor e para servi-lo como Ele quer. Então, o nosso exercício diário é a busca humilde na presença de Deus, para que Ele nos ensine a ler a Escritura e a entendê-la contra a gente. Porque ler a Escritura a nosso favor é muito fácil. Ler a Escritura para enxergar aquilo que o nosso coração está doido para ouvir, está doido para enxergar, é muito fácil. A grande luta é lermos a Escritura para vermos nela, para ouvirmos a voz do Espírito por meio dela, quando o Espírito está falando e quando ela está apontando algo que o nosso coração não quer ouvir. Isso se aplica no culto de maneira formal e se aplica no culto da vida. É porque quando nós fomos chamados por Deus, fomos chamados para viver toda a nossa vida na presença dEle. E isso é cultuá-lo no dia a dia, em todas as esferas da nossa existência, como pai, como esposa, como filho, como filha, né, como mãe, como marido, como patrão, como empregado, enfim, em todos os papéis que nós desempenhamos, a nossa vida ela é uma só. É uma vida para ser vivida para a glória de Deus e na presença dEle. Então é isso que a gente precisa. Pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a discernir a vontade dEle, que o nosso culto litúrgico, aquele culto comunitário, aquele culto solene, aquele culto do ajuntamento, que seja um culto simples, sincero, verdadeiro e, acima de tudo, fiel, bíblico. Não aquele que atenda aos meus gostos, né, aos meus interesses, não, que corresponda à minha herança religiosa, não, aquele que corresponda ao que a Escritura diz. Sem negligência, né, e sem excesso de zelo, apenas com fidelidade, e que a nossa vida diária também seja assim, irmão, seja uma caminhada humilde, rogando a Deus que diariamente nos quebrante
nos ajude a discernir a vontade dele. Porque Deus quer ser adorado e quer ser servido, não conforme a nossa criatividade. O que a gente pensa, o que a gente gosta, pouco importa. Aliás, não importa nada. O que importa é o que Deus quer. É o que Deus revelou na sua santa palavra. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Ao terminar de ouvir essa devocional, tire um tempo para poder orar, peça a Deus que te ajude a discernir a vontade dele e a viver para a glória e para o louvor dele, com simplicidade e com o coração e a mente abertos para ser guiados por ele e para ouvir a voz dele, principalmente quando ele estiver falando contrariamente àquilo que o teu coração gostaria de ouvir. E a bem da verdade é o que mais acontece. Frequentemente, Deus está falando conosco na palavra dele coisas que nós não queríamos ouvir. Porque a grande luta e a grande dificuldade nossa é que Deus é bom e nós não somos. Deus é reto, Deus é justo e nós não somos. Por isso é que continuamente a palavra dele vai sempre nos confrontar. Mas ele é misericordioso e ele nos transforma para a glória dele. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e te faça caminhar com alegria, humildade, simplicidade e conforme o querer dele. Em nome de Jesus. Amém.